Agora vamos iniciar uma sequência de perguntas relacionadas a dinheiro. Olhem só, isso despertou bastante a curiosidade das pessoas. Matheus fez a seguinte pergunta: como calcular a média da remuneração se nós, advogados, recebemos de forma variável? Uma pergunta muito boa. E me parece que essa pergunta, ela quer projetar o futuro. É dizer, todos nós temos despesas fixas, por exemplo, aluguel, condomínio, financiamento. Nós temos despesas certas, mas que são variáveis, por exemplo, supermercado. E despesas completamente variáveis, como são restaurantes, enfim, e comidas de rua nesse sentido de lanches. E daí nós retiramos o nosso custo de vida. E me parece que a dúvida, a pergunta, ela mora exatamente aqui. Como que a gente projeta e casa o nosso custo de vida com os valores, os honorários recebidos, quando a gente não sabe exatamente o que vai ganhar? Acho que a pergunta ela tem esse tom. E é claro, e vou usar um verso bíblico, diz assim: melhor é o final das coisas do que o seu início. É claro que no início as coisas são difíceis, tudo é difícil, É difícil em diversos níveis e fatores, da clientela ao desempenho da função exatamente. Então, tudo é complicado. Mas eu vou responder essa dúvida olhando duas coisas. Primeiro, nós temos que fazer o dever de casa. Nós temos que entender sobre dinheiro, temos que ter uma reserva de emergência, temos que saber como é que funciona esse mundo do dinheiro. E segundo, o fluxo de caixa nem sempre é tão imprevisível assim. Vou dar um exemplo, Vamos supor que você tenha 10 clientes, cada um deles pague mensalmente R$1.000. Vale lembrar que, atualmente, o valor mínimo da tabela em procedimentos ordinários beira os R$20.000. Então, nesse meu exemplo, você tem um fluxo de R$10.000 por mês e por diversos meses. Além disso, há quem faça advocacia de partido, advogue saindo até do criminal, Há quem faça uma advocacia de partido, enfim. Então, eu destacaria esses dois pontos, O primeiro é esse dever de casa que nós temos que ter, com a reserva que temos que ter, temos que entender sobre dinheiro. E o segundo é exatamente essa noção de que nem sempre é tão imprevisível assim. E há, Tiago, alteração legislativa recente que esclareceu a possibilidade dos escritórios fazerem parcerias com outros escritórios e essa parceria ser remunerada. Acho que há uma multiplicidade de fontes, e talvez isso seja uma tendência para os próximos anos, a que a advocacia tem acesso. Não só do tradicional, do contrato, para realizar uma defesa ao longo de um processo, como esses outros honorários que podem ter outros frutos, ainda mais na advocacia criminal, em que a gente não tem acesso ao honorário sucumbencial, que às vezes ampara a advocacia civil, mas outras fontes que podem também contribuir para criar uma certa tranquilidade, ou pelo menos uma expectativa de que se mantenha algum padrão ou que se mantenha um piso de recebíveis, vamos dizer assim, ao longo dos meses. Então, em tudo que se estuda de investimento, e eu definitivamente não sou alguém para falar de estudo de investimento, mas no beabá das coisas, quando a gente aprende oferta e procura, junto com esses conhecimentos comezinhos de finanças, está a ideia de que ninguém, desde as histórias da avó, que ninguém deve botar todos os ovos na mesma cesta. Então, acho que essa diversificação das fontes que a advocacia propicia, e me parece que tem propiciado cada vez mais, uma consulta, uma consultoria, uma opinião que pode ser direcionada até a um outro escritório, ou para uma empresa, ou para um caso específico, a possibilidade de se remunerar a indicação, a parceria, quer dizer, todos esses modelos somados ao cliente tradicional, vamos dizer assim, permitem gerar uma diversificação que te dá a chance de criar um piso, vamos dizer assim, pelo menos um piso esperado, que pode não se confirmar, mas é um piso esperado. Que pode surpreender eventualmente também. Pode. E até aproveitando o gancho dessa questão financeira, vou só lembrar que nós estamos... eu estou parecendo até aquele estereótipo do político desonesto, só prometendo coisas. Mas nós estamos montando e gravando, estamos em processo de gravação de um curso sobre advocacia criminal, e eu até briguei com isso, briguei no sentido de que me empenhei para colocar um módulo para ensinar sobre esse básico de finanças e investimentos, explicando, enfim, os principais conceitos relacionados a isso. Que não terá, é bom que se diga, nenhuma dica do tipo colocar todos os ovos na mesma cesta, É um módulo de alguém que estudou para falar de investimento, Exatamente, Tiago? Exatamente.